Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. É muito gostoso estar aqui novamente com vocês. Eu já me sinto da casa, né? Tenho vindo de segunda, de quarta, e é sempre um prazer estar falando para os amigos e trazendo aquilo que geralmente eu tenho dificuldade em mim. Eu sempre falo isso porque tudo aquilo que eu tenho dificuldade em lidar no meu dia a dia, eu preparo um tema e falo muito sobre aquilo. E a intenção é que eu também aprenda, porque o fato de estarmos aqui na frente não quer dizer que somos melhores do que ninguém, né? Estamos todos tentando fazer o nosso caminho de volta para casa. E esse tema eu acho que tem muito a ver com aquilo que todo mundo vivencia no seu lar. Quando o apóstolo disse, reconciliai-vos com o vosso adversário, eu comecei a pensar, quem é o meu maior adversário? Se não eu mesmo. Eu tenho dificuldade, porque o dia que eu conseguir perdoar esse adversário aqui, que eu conseguir me perdoar, vai ficar mais fácil de perdoar alguém. Quando eu me aceitar como sou, vai ser mais fácil lidar com o outro. Quando eu admitir que eu erro, vai ficar mais fácil lidar com o erro do outro. É isso que Jesus quis dizer com o primeiro tirar a trave do seu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Interessante que eu preparei uma palestra dessa, fiz aqui recentemente, e eu tive a oportunidade de fazer o mesmo tema, a trave e o argueiro, eu tive a oportunidade de fazê-la 72 vezes. E como eu disse que eu sempre faço, para mim, qual foi a lição que eu tirei disso tudo? É que quando eu conseguir tirar a trave do meu olho, eu não vou querer tirar o cisco do olho do meu irmão. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Porque para que eu consiga tirar a trave do meu olho, eu vou ter que amadurecer as minhas ideias, modificar o meu comportamento, eu vou ter que ter um tempo para mim de reflexão, de mudança de atitudes. Então eu preciso aguardar com que eu amadureça com relação a isso. Então, quando eu conseguir tirar a trave do meu olho, eu não vou querer tirar o cisco do olho do meu irmão, justamente pelo fato de que eu vou ter que esperar o tempo dele. Por isso que não adianta eu ficar repetindo aquelas frases, será que você não entende? Será que você não enxerga? Por que você não muda? Não muda. Não muda porque é o tempo de cada um que vai conquistar isso. Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser porque eu estou falando, a não ser que vocês já conseguiram isso. Falar, eu já falei tanto isso, e por que você não aprende? Não aprende. Ninguém muda porque eu estou falando. As pessoas mudam quando eu dou o exemplo com relação àquilo. Então, essa transformação tem que vir de dentro, tem que ser modificada através das minhas atitudes, vencer o medo que eu tenho do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar. Eu preciso parar de me preocupar com isso, porque Jesus se referiu isso com a porta larga. O que ele disse? Larga é a porta da perdição, estreita é a porta da salvação. E o que é a porta da perdição? É eu estar com a maioria. Eu falo, eu vou ficar aqui no meio de todo mundo, que se der errado eu passo desapercebido. Não é assim? E na realidade não é essa a realidade. A verdade mesmo, eu preciso fazer entrar na porta estreita. Para que eu possa entrar na porta estreita, eu vou ter que ir de encontro ao fluxo. Então eu vou ser criticado, eu vou ser julgado, eu vou ser, com certeza, modificado a minha atitude para poder aceitar as críticas daquelas pessoas ao qual eu estou indo de encontro. Mas para isso eu preciso vencer o meu medo. Eu trouxe um pequeno vídeo aqui, ele já é bastante antigo, mas vale a pena para refletir sobre as atitudes. O medo que tem pela primeira vez de tomar alguma atitude, alguma decisão.
monstro está dentro de nós. E até que eu não enfrentar esse monstro, eu não vou conseguir estar em paz comigo mesmo. Não estando em paz comigo mesmo, automaticamente não estou em paz com ninguém. Essa é a dificuldade. Paulo apóstolo diz, ai daquele que diz nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Essa é a dificuldade que nós temos de perdoar, sempre julgando a dificuldade desse relacionamento, por não aceitar a pessoa como ela é. Como eu disse, eu preparo o tema para mim. Tá? Vocês vão se identificar num exemplo ou outro que eu der aqui. Mas a proposta se vocês se identificarem com algum exemplo, questione-se. O que eu posso fazer para modificar essa atitude? Isso em mim, não no outro. É por isso que Kardec, na doutrina espírita, ele traz o slogan: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que emprega para vencer as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita não é aquele que decora o livro dos espíritos. O verdadeiro espírita é aquilo que pega o pouco que já conseguiu aprender e tenta modificar as suas atitudes no dia a dia. Esse é o verdadeiro espírita. E aqui, por que eu pronuncio minha própria condenação? Porque a partir do momento que eu decido não perdoar alguém, eu estou me condenando a ponto de, cada vez que eu ver aquela pessoa, eu vou sofrer. Cada vez que alguém falar no nome daquela pessoa, eu vou sofrer. Cada vez que eu cruzar com ela no caminho, eu vou sofrer, porque eu decidi não perdoar. Então aquela mágoa vai ficar latente na minha mente, constantemente, a ponto de continuar sofrendo com aquilo. Então reconciliar com o adversário é aprender a perdoar. E para perdoar, eu preciso identificar o que eu sinto. Eu fiz um pequeno inventário sobre as ofensas, e vamos ver se alguém se identifica com algum exemplo aqui, tá? Primeiro, perante as ofensas, se eu estiver magoado por algum motivo, qual é a primeira coisa que acontece quando eu estou magoado com alguém? A mente se fixa na agressão. Tá? Toda hora eu estou lembrando naquilo, indignado porque que aquela pessoa falou daquele jeito comigo e por que eu não revidei. Então eu fico indignado. Eu posso estar brincando numa roda de piada, de repente eu paro, fico sério, fico olhando através das pessoas, até que chega um amigo, onde você está? Não está prestando atenção em nada? Adivinha onde ele estava? Lá, ligado ao ofensor. Então, a mente fica presa naquele sistema. Segundo, ao desequilíbrio emocional da raiva. Eu fico me questionando. Eu fico toda hora mal-humorado e eu acabo descontando em quem não tem culpa, porque eu fico desequilibrado quando eu estou magoado. E eu acabo fazendo o quê? Deveria ter falado para a pessoa com mais carinho, olha, por que você falou isso para mim? Né? O que eu falei para você que pudesse despertar isso em você para falar dessa forma comigo? Porque a gente tenta guardar isso, gente. Isso não faz digestão. Né? Isso volta em forma de doença psicossomática. E nós sabemos muitas outras aí. Agora está, inclusive, o ataque cardíaco, o AVC, a psoríase, né, que eu também tenho aqui, que é devido à ansiedade, a fibromialgia, a depressão e tantas outras doenças que a gente sabe que são consequências do nosso estado emocional abalado. Tá? Então, vai ficando complicado de resolver isso. Terceiro, surge a incontrolável necessidade de caluniar o agressor. Então, se eu estou magoado com alguém, eu falo, mas vai chegar a minha vez. Vai. E quando eu encontrar essa criatura, eu vou falar tudo que eu não falei naquele momento. É assim que acontece quando a gente está magoado ou não? Mais ou menos assim, né? Eu vou falar, não vou ficar quieto. E mentira, quando a gente encontra a pessoa, a gente não fala nada. Porque aciona o mecanismo de defesa, que é o orgulho, e o orgulho é o medo de ser julgado, e eu fico com medo de ser julgado por estar falando alguma coisa para alguém e não interpretar que eu fui o primeiro ofendido. Então eu não falo, e acabo guardando. Isso faz mal. Tá? Mais um, cria-se a insegurança para com os futuros relacionamentos. Olha o caminho da depressão. Se eu estiver repetindo essa frase que eu vou dizer com muita frequência, eu estou a caminho de uma depressão. Tá? Aquele negócio assim de, vamos sair hoje, vamos ao centro, vamos tomar um sorvete, vamos dar uma volta. A pessoa, vai vocês, deixa eu aqui no meu cantinho. Tá? Se isso estiver se tornando uma frequência muito grande no nosso dia a dia,
se prepare que está a caminho de uma depressão. Ficar sozinho, às vezes, é uma bênção. Eu, particularmente, adoro. Eu adoro ficar sozinho de vez em quando. Mas se isso estiver se tornando uma frequência, cuidado. Porque nós podemos estar a caminho de uma depressão. Tá? Vai piorando a coisa, tá? Torna-se o campo mental acessível a inimizades desencarnadas. Olha que isso é sério, tá? Quando eu estou magoado com alguém, eu fico numa faixa vibratória negativa. Automaticamente eu entro na casa do obsessor. Eu dou liberdade para ele atuar sobre mim, porque eu estou na mesma faixa vibratória que ele. E se eu não mudar essa faixa, a tendência é piorar. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou ao centro hoje tomar um passe porque eu não estou legal, estou carregado hoje. Né? E ela chega aqui, ela assiste a palestra, ela fica bem porque o obsessor, das primeiras vezes, ele não entra aqui, não é interessante para ele, né? E ele fica lá fora aguardando, a gente entra aqui, se sente bem, toma um passe, mas não muda a faixa vibratória. Eu continuo negativo. E sai lá fora, o obsessor está esperando. E vai embora junto. E vai fazer o quê? Eu preciso entender que quando eu venho à casa espírita, é porque eu estou buscando algo que vai me libertar daquele pensamento negativo que eu estou. Aqui nós estamos protegidos, dá para refletir um pouco. Depois do passe, as energias negativas se dissiparam, as entidades foram afastadas momentaneamente, porque esses são obsessores nossos, é uma dívida nossa. Quem vai afastar eles somos nós, através da nossa mudança de comportamento e da nossa melhoria interior. É isso que vai afastar eles definitivamente. A casa espírita vai afastar momentaneamente para que eu possa repensar sobre os meus problemas. O que a casa espírita afasta definitivamente são aqueles ao qual eu trouxe comigo como oportunista, como simplesmente vieram ali e me acompanharam por estar na mesma faixa vibratória. Esses aí serão afastados, sofredores. Mas os obsessores que são meus, são inimigos do passado, eu tenho um resgate com eles. E eu vou ter que fazer esse resgate com o tempo. Tá? Então, torna-se o campo mental acessível a inimizades desencarnadas. E o que é interessante é que a pessoa vem, toma o passe, não mudou a sua faixa vibratória e sai daqui e fala, poxa, eu fui lá, melhorei um pouquinho, mas fiquei ruim de novo. Aí ela fala assim, acho que eu preciso procurar um centro mais forte. Né? E não é nada disso. Né? O que eu preciso é aproveitar aquele momento e modificar a minha maneira de ser e de agir. E piora. Por quê? Oportunizam-se doenças físicas decorrente do teor energético de sentimentos primitivos. Tá? É isso que acontece. O livro O Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, ele traz uma parte lá que eu achei muito interessante. Joana diz assim, que uma mágoa alimentada por muito tempo pode danificar células que estão nascendo em nosso organismo. Elas tentam se regenerar naturalmente, mas eu continuo alimentando aquela energia negativa da mágoa. E essa célula pode se desenvolver uma célula cancerígena. E eu desencarnar por um câncer. Arruma um culpado. Pessoal, talvez eu morri porque estava na minha programação reencarnatória. Às vezes não. Às vezes acabamos morrendo por não perdoar. E eu não estou dizendo que eu tenho que perdoar o meu inimigo porque ele merece. Não, porque eu mereço. Às vezes a mágoa que aquela pessoa deixou em mim foi uma traição muito grande, foi uma coisa muito ruim, onde não tem como eu deixar para lá, fingir que não aconteceu. Quando Jesus fala que nós devemos amar os nossos inimigos, é no sentido de superar aquilo para não sofrer quando eu estar diante daquela pessoa. Eu pergunto a vocês, o passado existe? O que vocês acham? Pode pedir ajuda aos universitários. Existe? Tá. Então tá, vou fazer uma comparação assim. Eu fiquei magoado com uma pessoa 20 anos atrás. Mas aí ela mudou daqui, ou eu mudei daquela cidade, eu nunca mais a vi, nem lembrava mais que essa pessoa existia. Aí eu vou numa festa,
estou feliz, chego lá e qual é a primeira pessoa que eu olho lá no fundo? A criatura, né? O que acontece conosco? Ó, taquicardia, sudorese, eu já fico agitado, eu já chamo um amigo, eu falo, o que aquela pessoa está fazendo aqui? Você não sabe o que essa criatura fez comigo. Ou seja, eu sinto exatamente o que eu senti no primeiro instante. E eu pergunto de novo, cadê o passado? O passado está aqui, ó, gravado em forma de sentimento doente. O nosso perispírito é como se fosse um HD de um computador, que ele registra tudo, né? Como o HD ele registra lá um vírus como uma mensagem edificante, da mesma forma, é um arquivo. Mas, quando o espírito, que é a inteligência, que somos nós, faz a leitura no perispírito, a hora que chega naquele ponto, aqui não está legal. Tem alguma coisa errada aqui. E incomoda. Aí já é levado para a mente administra tudo aquilo sofrendo. Então, olha como é sério tudo isso. Esse sentimento doente armazenado, eu dei exemplo de 20 anos atrás, mas tem coisa gravada em nosso perispírito mal resolvido de milênios. Coisa de dezenas de milhares de anos. Está gravado aqui. Sabe? Mesmo que a gente não saiba no momento, mas às vezes passa uma pessoa e fala assim, nossa, por que eu não fui com a cara dessa criatura? Eu posso nunca ter visto aquela pessoa nessa encarnação, mas ela me fez, ela despertou alguma coisa aqui dentro de centenas ou milhares de anos. Olha como é grave isso, tá? Então, se eu perdoo, é para que eu não sofra mais. Quando Jesus disse que nós temos que perdoar, não é eu fingir que nada aconteceu. Eu estou sendo hipócrita. É eu não sofrer mais quando eu ver aquela pessoa. Eu não sofrer mais quando eu posso ficar triste. Poxa, essa pessoa um dia me fez mal. Mas eu não quero mais sofrer com relação àquela pessoa. Isso, no nosso planeta Terra, já é perdão. Já é considerado perdão. Tá? Quando eu não sofro, eu não vibro mais negativamente para aquela pessoa que me magoou. Isso é importante. Tá? Então, por que esse inventário, esse pequeno inventário aqui, tem a ver conosco? Porque nós vivenciamos cenas parecidas. Pode ser que agora não, já conseguimos entender alguma coisa, já não sofremos tanto tempo quanto sofreríamos lá. Mas se alguém nos ofender hoje, com certeza, um pouquinho disso tudo aqui nós vamos sentir, nem que for num tempo menor do que da última vez. E isso nós acabamos levando para o plano espiritual. Acabamos levando para o outro lado. Por quê? No livro Céu e Inferno, Kardec evoca um espírito na questão 367 e pergunta para ele, acaso não sois feliz? Não, responde ele. Sofreis? Não. Que vos falta? A paz. Como pode faltar-vos a paz na vida espiritual? Uma mágoa do passado. Ele não deu conta de administrar aquela situação antes de desencarnar. Tá? É por isso que no Evangelho capítulo 10, item 5, traz lá, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho. Por quê? Porque enquanto eu estou com ele aqui na Terra e tenho dificuldade de lidar com alguma pessoa, seja dentro da família, seja no trabalho, não importa onde seja, no meu círculo de amigos, se eu tiver dificuldade em lidar com aquela pessoa, reconciliai o mais depressa enquanto está com eles no caminho. Por quê? Porque aqui eu estou com o esquecimento do passado. Fica mais fácil. Não quero saber se foi ele que me ofendeu ou se foi eu quem ofendeu ele na outra encarnação. Não quero saber. Reconciliai. Por quê? Quando volta para lá, nós vamos lembrar de tudo. E aí, complica mais ainda. Por quê? Se foi a pessoa que me fez mal, mais ódio eu vou alimentar. E se foi eu que fiz mal para a pessoa, mais culpa eu vou alimentar. Porque eu vou me sentir culpado. Por que eu não reparei aquilo enquanto estava lá? Então eu vou me arrepender das duas maneiras. Das duas maneiras eu vou me arrepender. Então é necessário reconciliar enquanto está aqui. É difícil, gente? Muito, tá? Eu estou trazendo tudo isso porque é uma forma, se a gente não mexer, né? Como diz os Espíritos, precisamos aprender a desconstruir
para reconstruir tudo na nossa vida. Modificar o nosso comportamento, a nossa maneira de ser. Ah, mas eu sempre fiz desse jeito, então tá, vou fazer diferente agora. Vamos ver qual é o resultado. Ah, eu sempre fui por esse caminho. Mude o caminho naquele dia. Todos os dias eu levanto atrasado para ir para o trabalho. Levanta meia hora mais cedo. Vai a pé se não for muito longe. Muda a rua que você está acostumado. Sabe? E Chico Xavier fala, quer que aconteça alguma coisa diferente na sua vida? Faça algo diferente. Fazer sempre a mesma coisa esperando o resultado diferente é loucura. Einstein já definiu como insanidade, né? Então é preciso rever os nossos conceitos, modificar. Não haverá evolução espiritual se não tiver mudança de comportamento. Isso é fato. Tá? Porque se eu continuar alimentando mágoa, eu perco muito tempo sofrendo com o lixo que alguém mandou para mim e deixo de evoluir. Porque se eu estou magoado e eu for ficar esperando aquela pessoa vir pedir desculpa para que aquela mágoa acabe, e se ela não vier? Eu vou continuar sofrendo. E eu vou desenvolver até doença com relação a isso. Porque eu vou me manter numa faixa vibratória negativa. Tá? A mágoa é um sintoma denunciador de que algo necessita ser reorganizado na vida moral do ofendido. Ou seja, se eu estou magoado, é um problema meu. Não interessa o que o outro falou, eu preciso administrar esse sentimento. Eu preciso modificar o meu modo de pensar e de agir. Caso contrário, eu vou ficar colocando a culpa no outro. Por que você está triste? É por causa do fulano. Mas por que você não vai fazer tal coisa? Ah, por causa do fulano. Por que você não vai naquela festa? Porque fulano vai estar lá. Quer dizer, eu vivo em função do outro. Será que o outro merece tanta atenção desse jeito, já que ele foi tão cruel comigo? Resolva o problema em si e vá em qualquer lugar. E se estiver lá, tudo bem. Vai ser igual? Talvez não. Talvez nunca mais vai ser igual. Mas, infelizmente, aconteceu. E se não mexer em tudo isso, eu vou estar me isolando de tudo pelo fato de que o outro vai estar em todos os lugares. Tá? A mágoa é um espelho que revela algo que não estamos querendo enxergar sobre nós mesmos, só que de uma forma mais suave. Eu sempre pergunto isso, tem alguém desiludido aqui? Com certeza tem. Todo mundo já se desiludiu alguma vez. Né? E sabe por que a pessoa se desilude? Porque se ilude. Nós precisamos parar de nos iludir. A pessoa fala, encontrei o marido perfeito, a esposa perfeita, meu filho é perfeito, o meu vizinho é perfeito, o meu patrão é perfeito. Não tem ninguém perfeito. Eu estou me iludindo com aquela criatura e fatalmente eu vou me desiludir com aquela criatura. Porque ela nunca vai agir da maneira que eu gostaria. Então, se é um espelho denunciador de que não estamos querendo enxergar sobre nós mesmos, é porque eu estou olhando para um espelho. E quando eu vejo alguém cruel nesse sentido, eu preciso falar assim, por que eu estou sentindo isso? Porque ou eu fui daquele jeito. Ou eu não tenho coragem de ser. E se eu fui daquele jeito e não sou mais, é sinal que está mal resolvido aqui dentro ainda. Por isso que é um espelho. O outro agiu de uma forma que eu não quero lembrar. Talvez eu tenha agido assim no passado e estou me sentindo culpado e está mal resolvido aqui. Talvez eu gostaria até de agir daquela forma, mas eu não tenho coragem, então eu julgo o outro porque age. Ou talvez eu ainda sou daquele jeito e não quero que ninguém faça comigo aquilo que eu faço com os outros. Então olha como que é interessante tudo isso. Tem que rever os nossos conceitos e analisar o que é que está acontecendo. Ah, mas eu não faço desse jeito, eu nunca fui grosseiro com ninguém. Tá, eu acredito. Eu também nunca fui. Mas, se eu nunca fui e aquilo está me incomodando, é porque eu estou desiludido com aquela pessoa esperando que ela fosse agir como eu ajo com ela. É uma ilusão. Eu não posso contar com essa pessoa. Eu tenho que aceitar a pessoa como ela é. Mas eu tenho a obrigação também de falar o que eu sinto. Para resolver tudo isso aí, essa frase aqui eu achei interessante. O psiquismo terá que superar a parte psicológica para sair da animalidade e adentrar a espiritualidade. Eu achei que foi meio complicado aqui, tive que pedir ajuda aos universitários também para trazer isso aqui, né? Então aí eu fui pesquisar. O que é o psiquismo? Né? Olha lá, o espírito é a parte psíquica. Tá? A parte psicológica
O perispírito. Lembra que eu falei que está tudo gravado em forma de sentimento doente? Está tudo no perispírito. E o que é a animalidade? O corpo físico. É a parte fisiológica. Então agora fica mais fácil de entender que o espírito terá que superar todos os traumas registrados no perispírito para sair da animalidade e adentrar a espiritualidade. Evolução espiritual é isso. Eu vou ter que lidar comigo mesmo. Essa é a parte difícil. Eu vou ter que olhar para dentro de mim, fazer essa viagem interior e modificar o meu comportamento. Agir de forma diferente para que eu pare de sofrer. Tá? Então nunca mais a pessoa vai me magoar. Um dia vai chegar nesse momento. Por quê? Porque tudo que ela falar, se eu não pegar aquilo por mal e simplesmente falar, você tem razão nisso, ou você não tem razão nisso, não tem motivo para ficar magoado. Nós sofremos porque nos magoamos com muita facilidade. Muita facilidade. Tá? Então, perdoar, o que é? Perdoar é parar de sofrer com o que nos fizeram. E descobrir por que a ofensa dói tanto nas partes mais secretas do coração. E o que essa mágoa quer me ensinar? O que eu tenho que aprender com ela? Onde é que está errado? Tá? É a chance de rever o que a imaginação construiu em desacordo com a realidade. Simples assim. Eu vou ter que descobrir por que eu estou sofrendo e o que eu tenho que fazer para parar de sofrer. É a parte mais difícil. Por isso que a doutrina espírita ela é riquíssima de informações. Só que as informações oferecidas pela doutrina espírita não resolvem o nosso problema se não houver transformação interior. Eu tenho que pegar aquilo que eu estou aprendendo e colocar no meu dia a dia. Trazer para o hoje, para o agora. O que eu tenho que fazer? Está aqui, mal resolvido aqui dentro. O dia que eu conseguir estar em paz comigo mesmo, eu vou estar em paz com todo mundo. Alguém já conseguiu irritar um Chico Xavier? Uma Madre Teresa? Por que eles não se irritam? Pode ofender, pode falar que as cartas que o Chico trazia eram mentira. Ele não está nem aí. Ele sabe e ele respeita cada um. Se alguém chegar lá e falar assim, não acredito em nada do que você está fazendo, ele está enxergando a pessoa irada e ignorante que está falando aquilo, ele está enxergando o obsessor que está por trás, incentivando ele falar aquilo, ele está enxergando todas as mazelas, porque ele está fazendo uma leitura no perispírito daquela criatura. Mas eu não dou conta de fazer isso. Hoje não. Mas daremos. Daremos porque somos espíritos imortais. Com certeza, lá na frente, quando eu conseguir transformar tudo isso que está dentro de mim, eu vou conseguir chegar lá e aceitar a pessoa como ela é, sem querer modificar. Esse é o caminho. Eu trouxe aqui para finalizar uma música que Ana Cláudia Bittencourt já esteve aqui há uns anos atrás. Né? Ela esteve aqui nessa casa, inclusive, há muitos anos. E ela é de Niterói, Rio de Janeiro. Ela psicografa a letra da música e depois a mentora dela, Áurea, canta no ouvido dela para que ela pegue a melodia da música. Tá? Eu não achei um vídeo pronto, então eu trouxe ela mesmo cantando com a letra. Eu quero que vocês acompanhem, porque ela fala exatamente tudo aquilo que eu estou falando. São as nossas construções que terão que ser modificadas. Vamos lá. Minha mente, minha casa, construções, tanta vida na lembrança ecoar, lições do orgulho superar as ilusões, sem marcar
palavras, boas atitudes no bem. Velhas formas dão lugar a traços simples de amor. Minha sombra encontrar mais adiante a luz. Não ter medo de sofrer e superar. Só o bem repara o mal. Só o amor constrói. Só o bem alívio traz. Faz o coração perdoar. Minha casa, construções, tanta vida na lembrança ecoar, lições do orgulho superar as ilusões, sem martírio a reforma operar em mim, fazer das palavras boas atitudes no bem. Velhas formas dão lugar a traços simples de amor. Minha sombra encontrar mais adiante a luz. Não ter medo de sofrer e superar. Só o bem repara o mal. Só o amor constrói. Só o bem alívio traz. Faz o coração perdoar. Só o bem repara o mal. Só o amor constrói. Só o bem alívio traz. Faz o coração Lindo, né? Realmente é isso, gente. Minha mente, minha casa, construções. A minha mente é minha casa. E as minhas construções? Se eu estou sofrendo, eu vou ter que modificar alguma coisa. Fazer diferente. Reconstruir para se obter um resultado diferente. Olhar com outro ângulo aquelas mesmas pessoas que eu tenho dificuldade em lidar com ela. Aprender a perdoar, principalmente a mim mesmo. Porque quando eu admitir que eu erro, eu também vou ser mais tolerante com o erro do outro. Quando eu admitir que eu posso agredir alguém, eu vou ser tolerante quando alguém me agredir. Então fica mais fácil em lidar com a vida e a gente passa a sofrer um pouco menos. Então, reconciliar com o vosso adversário é olhar para dentro de nós e ver o que pode ser modificado. Que Jesus nos abençoe e dê a sua paz.